Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Na verdade, nós não leremos o livro todo, porém, a referência é essa, tá? Para quem quiser anotar, para compartilhar nas células, é do capítulo 1, do versículo 1 até o 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu depressa do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem em barco de Tarsis para fugir do Senhor, o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e tiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros continuaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é responsável por esta desgraça. Que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e as sortes caíram sobre Jonas. Essa é uma passagem que poucas vezes nós, pelo menos eu, quase nunca vejo ninguém pregando sobre. Todo mundo conhece, porém quase ninguém fala sobre. É uma passagem muito conhecida pela desobediência de Jonas. Mas eu gostaria de trazer uma outra ótica para essa palavra, que foi a ótica que o Senhor me confrontou. Uma coisa que eu gosto sempre de refletir sobre é que não importa quantas vezes você leia um texto, quantas vezes você leia uma palavra, cada vez que você lê, Deus ele traz uma revelação nova por trás da letra. Cada vez que nós lemos um texto, o Senhor comunica algo diferente ao seu povo. E o que Deus me comunicou nessa palavra, aqui no versículo 1, que eu gostaria de ler novamente com você, na hora que o Senhor fala... no capítulo 2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nesse momento, o Senhor estava falando para Jonas ir até Nínive, um local onde era a capital da Síria, um local onde era conhecido por sua crueldade, um povo que era tão cruel a ponto de eles arrancarem os olhos dos seus inimigos, eles decapitavam pessoas, era conhecido por uma maldade, povo inimigo do povo de Deus, do povo de Israel. O povo que Jonas ele odiava a sua vida inteira, ele cresceu nutrindo um ódio, nutrindo uma falta de amor por esse povo. Então foi gerado nele um motivo para ele se afastar, não falar sobre, não pregar para eles, não acessar esse povo, porque era um povo que não era bom, era um povo ruim. E você não quer acessar pessoas que são ruins, você não quer dedicar a sua vida, gastar uma palavra de Deus com alguém que não merece, um povo que não merece misericórdia. E nesse momento, Jonas ele se depara com o chamado do Senhor, um chamado para ir até o local onde ele nunca pisaria em sua vida. Nunca imaginou que Deus mandaria ele acessar, porque era o povo inimigo. Nesse momento, ele entrou em desespero, digamos assim. Muitas vezes nós vemos Jonas como um profeta desobediente, como alguém que, por mais que conhecesse a vontade de Deus, decidiu ir contra a vontade do Senhor. Porém, eu começo a imaginar, me colocar nesse lugar de entender as emoções de Jonas. O que ele sentiu naquele momento, quando ele foi desafiado pelo Senhor? Quantas vezes o chamado de Deus para a nossa vida pode parecer algo muito simples para as pessoas que estão olhando de fora, mas para você é algo que é muito difícil de você vencer. É algo que é muito impossível de você fazer, porque você não tem mais coragem. Para você, aquilo lá não tem possibilidade. É muito difícil. Senhor, como assim? Eu vou até Nínive pregar a palavra para um povo que só feriu o nosso povo, um povo que só falou mal de quem nós amamos, só feriu a gente, e nós vamos estender misericórdia. Nós vamos estender graça para quem não merece. E muitas vezes Deus faz isso na nossa vida.
Ele traz um chamado que é muito maior do que nós. Um chamado que vai muito além da nossa capacidade, para mostrar que a vontade dele é o que tem que ser soberana. Que a vontade dele tem que prevalecer a nossa. Não é o que eu quero fazer, não é o meu desejo, os meus anseios que devem prevalecer, mas sim a vontade do Senhor. Amém? Jonas, ele foi instruído a sua vida inteira a odiar esse povo. Mas Deus, ele veio na contramão de tudo que Jonas foi instruído. Ele falou, eu estou te convocando para você ir lá, amar esse povo. Para você pregar o arrependimento. E Jonas, nesse momento, tudo aquilo que ele acreditava a sua vida inteira, tudo aquilo que ele talvez sonhava em fazer, que era não pisar lá naquele lugar, ele começou a entrar em conflito, trazer uma crise dentro do seu ser, uma crise no seu emocional. Muitas vezes nós olhamos ele apenas como um personagem bíblico. Tem pessoas que acham até que não é uma história real, que é apenas fictícia, como uma parábola, mas na Bíblia não fala em nenhum momento que é uma parábola. O próprio Jesus já citou ele como alguém real, então é uma história de fato que aconteceu. E nessa história, nós vemos um ser humano, alguém cheio de defeitos, por mais que seja homem de Deus, porque nós achamos muitas vezes, olhando os personagens da Bíblia, que homens de Deus não falham. Homens de Deus não sentem medo. Por ele ser profeta, ele não pode negar. Por ele ser profeta, ele não vai fugir. Ele vai corresponder, porque o profeta ele recebe a palavra. Ele tem o ministério, ele tem o chamado. Então, para ele já é natural cumprir o chamado. Mas nem todo profeta cumpre o chamado. Nem todo profeta recebe a palavra e compartilha. Então, o que Deus tem nos comunicado nessa noite? Não basta ser profeta, tem que cumprir o chamado. Não basta ser profeta, você tem que fazer o seu papel. Você tem que vencer os seus medos, romper com as barreiras que têm te aprisionado. O Senhor tem te chamado para romper, para ir além daquilo que você colocou na sua cabeça que é o correto, para ir além dos seus projetos, porque os sonhos dele são maiores. E Deus, ele é um Deus de misericórdia. E não é a minha vontade que vai decidir qual é o rumo da história do Senhor. Não é a minha vontade que vai decidir o que Deus tem que fazer, o que Deus pode, o que Deus não pode. Mas o Senhor, ele decide. Amém? Estão comigo? De vez em quando você pode dar um glória a Deus, gente. Amém? O povo de Nínive era um povo totalmente cruel. Imagina Deus falar para você ir num local que já é um local ruim, onde eles matam o seu povo, onde eles não gostam da sua raça. E ainda mais para poder você estender misericórdia. Deus estava chamando Jonas para perdoar quem o feriu. Deus estava chamando Jonas para acessar pessoas que só querem o mal do povo dele. Deus estava chamando Jonas a romper com todos os seus preconceitos para poder chegar e alcançar uma geração. Deus, ele tem nos chamado para poder viver uma realidade onde nós vamos romper com as barreiras que têm nos bloqueado. A amar os nossos inimigos. Ninguém precisa te pedir perdão para você perdoar. Ninguém precisa que você se ajoelhar aos seus pés para você estender misericórdia, para você estender graças. O fato de você conhecer ao Senhor, você conhecer qual é a vontade dele, deve bastar. O fato de a gente conhecer a Deus deve nos impulsionar a fazer a vontade dele. Como ele foi instruído a sua vida inteira para isso, foi muito difícil. E mesmo sendo contra a vontade de Deus, ela deve prevalecer. Esse momento foi um momento onde Jonas ele tem entrado em desespero. E ele não sabia como lidar com essas emoções. Então ele começa a fugir do Senhor. Ele começa a bolar um plano para poder ir para um local totalmente distante do local onde Deus chamou ele para fazer a missão. Quantas vezes Deus fala para a gente fazer uma coisa, para a gente se posicionar em um lugar, e a gente começa a inventar desculpas, a gerar outros projetos para poder nos esquecer do que Deus realmente queria que a gente fizesse. Deus nos chamou para um pastoreio. Nós queremos inventar de ser outra coisa para poder falar, não, em algum momento Deus vai esquecer disso e eu vou ficar livre do propósito. Eu vou ficar livre do que precisa ser feito. A vontade de Deus, ela sempre vai nos levar para um lugar que muitas vezes nós não queremos, mas que nós devemos viver o propósito, nós devemos cumprir. A vontade de Deus era levar Jonas para curar aquelas pessoas. E muitas vezes nós vemos Jonas como um profeta rabugento,
um profeta desobediente, mas ele era um ser humano. Um homem que tinha medo, tinha anseios e não sabia lidar com aquela situação. Qual é o problema que você tem visto nesse momento? O que tem te desafiado? O que o Senhor tem te desafiado nesse tempo que você tem pensado? Não, é melhor eu fugir do que cumprir. Isso é difícil demais. Uma hora Deus vai se esquecer. Uma hora Deus vai mudar o plano dele. E aí eu não vou precisar fazer. Uma hora Deus esquece. Mas no reino de Deus não é bem assim. Quando Deus ele tem um plano, pode não ser através da sua vida, mas em alguma forma isso vai acontecer. O propósito de Deus ele vai prevalecer. Amém? E nesse momento, a vontade de Deus, ela iria prevalecer. Jonas ele tentou entender o porquê o Senhor queria cessar um povo que só feriu o povo dele. Porque Deus ele tem essa misericórdia tão grande a ponto de querer que ele vá pregar nesse local. Porque nós somos rancorosos, nós temos uma maneira de amar, nós temos uma maneira de fazer as coisas que é totalmente contrária do Senhor. Nós queremos pagar mal com mal, nós queremos olho por olho, dente por dente. E quando Deus ele fala, perdoa, a gente fala, como? Quê? Senhor, como assim? Como que eu vou perdoar? Essa pessoa só me fere o tempo todo, ela nem se arrependeu, Deus. Como que eu vou perdoar essa pessoa? Mas Deus está falando, vai lá e prega o arrependimento. Não é sobre você, é sobre quem eu sou. Não é sobre quem eles são, mas sobre quem eu sou. Então Deus, ele perdoa, Deus ele é um Deus misericordioso. E Jonas, justamente, aí é o problema. Jonas, ele não estava com medo apenas de ir a Tarsis, de ir para Nínive e ser morto. Ele estava com medo de ir pregar a palavra e ter efeito. Já viu algum profeta com medo de a palavra dar certo? Jonas, ele era esse profeta diferente. Muitas vezes as pessoas têm medo, não, eu vou pregar, mas e se não tiver arrependimento? Se eu fazer o apelo e ninguém vir aqui na frente? Não, ele estava com medo dele fazer o apelo e todo mundo se converter e Deus salvar aquela nação. É um profeta totalmente esquisito. E ele não queria pregar porque ele sabia que se ele pregasse, Deus era tão bom a ponto de ele perdoar assassinos, perdoar aqueles que feriam, perdoar aqueles que só faziam mal. E muitas vezes a gente age assim, com as pessoas que nos feriram. Não, pregar para os colegas, para as pessoas que são meus amigos. Sempre, ela é tão boa pessoa, pena que ela não conhece Jesus. Queria tanto que ela se convertesse. Mas é aquela pessoa chata, que você não gosta, a pessoa que pega no seu pé, aquela pessoa que te feriu, que te violentou, que fez alguma coisa ruim com você. Algo que acessou a sua alma de tal forma a ponto de gerar traumas em você. Você está disposto a, se o Senhor mandar você pregar para ela, a romper com essa barreira? Para que Deus estenda a misericórdia sobre a vida dessa pessoa? Ou você prefere fugir daquilo que Deus está te chamando para viver? Tem um versículo que eu não lembro a referência agora, vem na minha cabeça, que fala, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, a criação está gemendo, a criação está aguardando ansiosamente pela sua manifestação. E qual tem sido a resposta que você tem dado ao Senhor nesse tempo? Deus tem falado, pregue a palavra, acesse essas pessoas. E qual é a resposta que você tem dado ao Senhor? Amém? Sei que essa palavra não é uma palavra de conforto, não é uma palavra de glória a Deus e aleluia, mas tem vezes que o Senhor ele não quer apenas nos consolar, amaciar o nosso ego, mas eu acho que normalmente Deus não quer amaciar o nosso ego, mas tem momentos que Deus quer nos despertar, porque eu acho que somente através de um choque de realidade, muitas coisas mudam na nossa vida. Quantas vezes a sua vida mudou quando você levou um choque de realidade? Quando você chega para lá, alguém chamou a sua atenção. Doeu no momento, mas depois que a dor passa, a cura vem. E a transformação, ela acontece. Amém? Primeiro ponto que eu gostaria de frisar nessa palavra. Apesar da minha vontade, o propósito de Deus sempre é soberano. Ou seja, independente daquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e que eu acho que é correto, a vontade de Deus é sempre soberana. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E a vontade de Deus, ela vai prevalecer. Independente dos meus projetos.
Tem muitas vezes que você vai sonhar muitas coisas para a sua vida. Você vai fazer planos, você vai estudar sobre alguma coisa. Mas se o Senhor falar que não, é não. Se o Senhor falar que o caminho é um, e você não fizer, uma hora a vontade dele vai prevalecer. Pode ser que você esteja de fora do propósito, porque nem sempre haverá uma segunda chance. Nem sempre Deus ele vai continuar insistindo em você. Mas se você não fizer, outro vai se levantar. Mas Jonas, ele foi tão privilegiado pelo Senhor que Deus insistiu nele. Deus insistiu no propósito que tinha, porque era através de Jonas que Deus queria fazer as coisas acontecerem, pessoas serem transformadas. No versículo 3, Jonas ele vai falar que Jonas comprou uma passagem para poder fugir do Senhor. Deixa eu ler o versículo 3. Mas Jonas fugiu da promessa do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem em barco para Tarsis, fugiu do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e clamavam ao seu próprio Deus, e tiraram as cargas do mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e dormira profundamente. Enquanto ele comprou a passagem para poder tentar ir para um lugar totalmente oposto do local onde Deus falou para ele ir. E quantas vezes a gente tenta ir para um lugar totalmente diferente para o Senhor nos esquecer, para poder não correr nem risco da gente fazer a vontade do Senhor. Se Deus tem um chamado comigo na igreja, eu vou me desviar, eu vou ficar totalmente longe do Senhor, eu vou viver essa vida no mundão, porque se eu estiver no mundão, eu não corro risco nem de ser pastor, nem de ser líder de célula, nem de precisar discipular ninguém. Porque não, eu tenho vergonha, não é o meu chamado, não é da minha personalidade, eu não tenho tanta facilidade com as pessoas. Por que eu vou discipular alguém? Por que eu vou cuidar de alguém? E muitas vezes a gente tenta ir para o lugar oposto do lugar que Deus nos chamou para estar. E Jonas, ele estava tentando fazer justamente isso. Ir para o lugar oposto. E aí, quando ele entra naquele barco, eu acredito que ele comprou uma passagem. E lugar para ele tinha. Mas, em vez dele ficar junto com todos, num local confortável, ele se esconde no porão e acaba dormindo. Quantas vezes você tem dormido para poder esquecer o que Deus te falou? Quantas vezes você tem tentado se distrair, deixado que o seu cansaço, que coisas da vida te distraiam para você não lembrar e não pensar, não tocar naquilo que Deus está te chamando para fazer nesse tempo. E Jonas, eu acredito que foi além de um cansaço, mas sim algo que acessou a alma dele de tal maneira que gerou uma confusão tão grande a ponto dele descer, tentar se esconder e dormir. Então Deus fez com que tudo gerasse uma confusão no mar, o oceano começou a balançar, as ondas começaram a crescer, o barco balançava tanto, quase quebrando, e os marinheiros começaram a jogar as coisas para fora para ver se trazia uma solução para o mar se acalmar. E nada resolvia, a ponto deles perceberem que aquilo era espiritual. Não sei que horas são. Tá. Que aquilo era espiritual. E eles começaram a se perguntar quem será que está causando essa tempestade? Por que tudo isso está acontecendo? Eles eram pagãos. Porém, eles tinham uma crença de que se eles fizessem sortes, que é meio que um sorteio, algo divino ia revelar para eles quem era o culpado daquela situação que eles não sabiam explicar naquele momento. E, por acaso, aconteceu deles sortearem e dar o nome de Jonas. Quando eles foram perguntar a Jonas o porquê daquela situação, quem era ele e tudo mais, ele revelou que aquela tempestade estava acontecendo por conta dele, que era culpa dele, era o Senhor revoltado com a situação que estava acontecendo e por isso que deviam jogar ele no mar para poder a tempestade acalmar, para a tempestade parar. Quantas vezes nós sabemos que as coisas têm acontecido, a nossa vida está ficando um caos, a nossa família tem adoecido, pessoas ao nosso redor têm enfrentado grandes dificuldades e nós sabemos que é por conta da nossa desobediência. Porém, a gente não dá o braço a torcer, a gente continua insistindo no erro, a gente continua fugindo do Senhor, continua lamentando e fugindo de Deus, da vontade do Senhor. E as coisas não param. Enquanto não lançaram Jonas na água, a tempestade não passou. Porque nada ia adiantar. Não adianta fugir do Senhor. Ele sempre nos encontra.
O Senhor, ele foi de encontro a Jonas não apenas para chamar a atenção dele, para humilhar Jonas ou até mesmo corrigi-lo, mas sim para encontrar Jonas e fazer com que Jonas encontrasse quem ele era em Deus. Para fazer com que Jonas se encontrasse no propósito de Deus. Quantas vezes nós nos perdemos no propósito de Deus? Não basta você ser filho de Deus, não basta você ser homem e mulher de Deus, se você não cumpre o propósito do Senhor. Jonas, ele era um profeta. Para você ser um profeta, você precisa ser consagrado, você precisa ter um direcionamento do Senhor. E ele ouvia o próprio Deus, como assim? Então quem ouve a Deus também comete pecado, quem ouve a Deus também desobedece. Não basta só ter uma palavra de Deus, tem que corresponder a essa palavra. Que nós possamos viver uma realidade onde nós ouvimos a palavra de Deus e que não fique apenas no campo das ideias, não fique apenas no nosso entendimento. Qual o chamado que Deus fez na sua vida que você está tentando esquecer? Qual o chamado que Deus fez para você que você está tentando fugir para poder não se cumprir porque é algo desconfortável para você? O chamado de Deus nem sempre vai ser confortável. Normalmente não é. Se você tem vergonha de falar em público, normalmente Deus vai te confrontar para você ministrar a palavra. Se você tem medo de falar com as pessoas, você tem dificuldade, Deus está te chamando para ser um discipulador. E aí, o que você vai falar para o Senhor? Como você vai fazer? Você vai fugir ou você vai corresponder? Amém? Tá todo mundo bem? Vocês estão me olhando com um olhar assim, de desespero. Aleluia. E nesse momento, lançaram Jonas, e os homens ficaram até com medo, né? Ó, nós não queremos ter o seu sangue em nossas mãos. Senhor, por favor, por mais que eles não crescem exatamente no mesmo Deus de Jonas, eles tinham uma certa fé. E naquele momento, Deus acessou até os homens que estavam no barco, os marinheiros. E aí eles falaram, vamos lançar ele, lançaram, mas nós não queremos ter culpa do sangue desse homem. Por favor, Senhor, salva ele. E Deus lançou Jonas no mar. E o que aconteceu? Ele foi engolido. Tem gente que fala que é baleia, mas na Bíblia fala que é o grande peixe. Ele foi engolido por um peixe e por lá ele passou 3 dias e 3 noites. Deve ter sofrido, né? Porque não deve ser normal você ficar dentro de um peixe, deve ser assustador, desesperador, você não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que ele era um homem, ele tinha muita fé, né? Porque para confrontar o Deus de Israel, ele mesmo falou, eu sou o filho de Deus, que fez os céus e a terra, quando ele foi se amostrar para os homens, né, lá do barco, quando perguntaram quem ele era, o que ele estava fazendo ali. Ele mesmo falou. Então a gente sabe o poder de Deus. Nós sabemos que não dá para fugir do Senhor. Mas muitas vezes nós vamos contra a vontade de Deus. Nós julgamos quem está lá fora, mas quando a gente está aqui dentro, nós temos a palavra do Senhor. Quando você tem um entendimento, você tem mais responsabilidade pela palavra que você recebeu. Quando você não sabe o que significa, quando você não sabe o que aquela palavra quer dizer, pregar as palavras, o que é pregar? O que é fazer? Você tem um entendimento sobre isso. Essa é uma palavra para crente, né? É uma palavra para quem já conhece o Senhor. Não que você talvez não conheça, não possa ser acessado. Mas é uma palavra de confronto para quem já tem um ministério, para quem já está vivendo algo com o Senhor. Se Deus te chamou a fazer um pouco mais, o que você tem feito nesse tempo? Você tem correspondido ou você tem fugido? Ele passou por situações que ele não precisava ter passado, por desobediência. Quantas situações você tem enfrentado, você tem precisado vencer? Quantos peixes grandes tem precisado te engolir para você ir para o lugar onde Deus te chamou para ir no começo? Quantas vezes a gente dá tantas voltas para poder chegar no local onde Deus nos chamou, sendo que era uma linha reta. Só que o caminho, nós fizemos o caminho se tornar um caminho imenso, porque nós não temos coragem para poder enfrentar aquilo que Deus tem nos chamado para viver. Muitas vezes o nosso conforto se torna prioridade na nossa vida. Mesmo conhecendo o Deus poderoso que nós servimos, nós vamos sempre contra a vontade dele e tentamos fugir dele. Mas Deus, ele não abandonou Jonas. Ele tinha um propósito com a vida do seu filho. E nesse momento, ele continua insistindo na vida de Jonas, fazendo com que ele se realinhe ao propósito. Muitas vezes nós tentamos fugir do Senhor, mas através dessa dificuldade, através dessa fuga, nós só estamos como é que é a palavra? Colaborando. Esqueci. Colaborando para o propósito de Deus se cumprir.
ainda gerando um testemunho maior para as coisas que Deus já gerou no coração dele. Por mais que às vezes a gente tente mudar a rota, o destino é o Senhor. Deus foi de encontro a Jonas. Não dá para fugir do Senhor. Tem um versículo que fala: para onde de ti fugirei? Se eu vou para o mais profundo mar, lá o Senhor está. Se eu subo a mais alta montanha, lá o Senhor também está. Para onde eu fugirei de ti? Para onde eu fugirei da tua palavra? Não tem como fugir do Senhor. E esse momento de fuga só gera conflito no teu coração. Nós sabemos que Deus ele é bom, ele é perfeito. E se ele nos chamou, ele nos garante. Confie no Senhor. Confie na palavra dele. Confie na sua promessa. Faça parte daquilo que Deus já está fazendo nessa geração. Não espere as coisas darem errado para você obedecer. Porque obediência tardia também é desobediência. Jonas ficou conhecido como um homem desobediente. Porque ele demorou, precisou muita coisa acontecer. Ele basicamente foi obrigado a obedecer. Sabe aquela mãe que fala, ó, você vai fazer tal coisa, vai tomar banho. O filho vai lá e não vai tomar banho. Aí a mãe fala de novo, vai tomar banho, e o filho não vai. Aí quando a mãe pega o chinelo, vai lá, bate na criança e leva ela para o chuveiro, a criança toma banho. Ah, mãe, mas eu obedeci, eu tomei banho. Não, você não obedeceu, porque foi uma obediência tardia. Precisou que eu te desse uma chinelada para você tomar o seu banho. Isso não é obediência. E às vezes com Deus nós agimos da mesma forma. Nós esperamos que tudo ao nosso redor comece a dar errado. Nós esperamos que tudo comece a travar os nossos planos para aí a gente fazer. Porque agora eu não tenho mais opção, não tenho o que fazer. Como é que eu vou sair desse peixe? E aconteceu uma situação inusitada na vida de Jonas. Ele foi engolido pelo peixe. E para onde que o peixe levou ele? Para Nínive, o local de onde ele nunca queria ir. Ele estava pegando um barco para a direção oposta, só para não passarem perto daquele povo. Mas o Senhor falou, não, é lá que eu tenho um propósito para você. É lá que eu tenho algo para você fazer. E quando Jonas chegou naquele lugar, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Pregar contra ela dá uma intenção de que você vai pregar contra aquelas pessoas, mas era contra a maldade que eles estavam fazendo, advertindo aquele povo de que algo ruim ia acontecer se eles não mudassem a conduta, se eles não melhorassem, não fossem transformados. A ira do Senhor ia chegar na vida deles. Então era essa mensagem que devia ser pregada. Depois que o grande peixe cuspiu Jonas na praia, o Senhor deu uma segunda chance para ele. Qual é a segunda chance que Deus tem te dado? Muitas pessoas na Bíblia não tiveram essa oportunidade de ter uma segunda chance. Adão e Eva tiveram uma segunda chance depois que pecaram? Não teve mais volta para aquilo que eles fizeram, para a desobediência. Saul passou por uma situação que não teve segunda chance. Você vai esperar mesmo a sua única chance passar? Talvez Deus não te dê uma segunda chance. Talvez você não tenha um amanhã. Nós vivemos uma vida onde a gente está sempre achando, não, mas depois eu faço. Se eu não me converter agora, no futuro, depois que eu estiver casado, depois que eu já não estiver mais cometendo os pecados que eu cometo hoje, que Deus condena, aí eu vou me converter, aí eu vou voltar para a igreja. E se não houver o amanhã? Se não houver tempo de você mudar, você vai perder a sua chance. A única chance que Deus te deu. E Deus, pela segunda vez, em uma das poucas situações, deu uma segunda chance na história de Jonas. Falou, vá e pregue a palavra. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Obviamente, depois de tudo que aconteceu, agora ele vai obedecer. A chinelada valeu a pena. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída.
Os ninivitas creram em Deus, proclamando um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois e ovelhas, aprovar coisas alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. Todos clamaram a Deus com todas as suas forças: deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejam destruídos, todos em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Jonas demorou para obedecer. E quando ele foi obedecer ao Senhor, ele tentou fazer, eu acho que de qualquer jeito, para poder não correr risco também deles se converterem. Tanto que a pregação dele foi a pregação mais curta que eu já vi. Ele falou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas se converteram. Ou seja, não importa aquilo que você tem levantado, a barreira que você tem colocado, não é a sua roupa, não é a sua fala, não é a sua gagueira, não é a sua falta de dicção. Se Deus quiser fazer através de você, Ele vai te usar. Ele não usou uma mula, por que não vai usar você? E Jonas fez de tudo para aquele povo não ser alcançado. Mas não teve jeito. A vontade do Senhor foi soberana. E através dessa mísera frase que ele falou, o povo fez um jejum e mudou os seus maus caminhos e decidiu se converter ao Senhor. E o nosso Deus de Israel foi um Deus misericordioso e perdoou aquela nação. Não importa a barreira que você construiu no teu coração, não importa o caminho que você tem tentado trilhar distante do Senhor, distante do propósito dele, a vontade do Senhor vai ser sempre soberana. Facilita o trabalho de Deus. Deixa o trajeto mais curto. Porque quando você corresponde ao Senhor, você se priva de passar por situações que você não precisava passar. E você consegue viver uma experiência melhor com o Senhor. Jonas, ele foi um homem muito frustrado, digamos assim. Por mais que ele foi um profeta, ele cumpriu o propósito. Porém, cumpriu sem vontade nenhuma. Não tinha amor naquilo que ele fazia. Apenas obediência, obrigação. Não faça as coisas de Deus por obrigação. Não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. O propósito pode até se cumprir. Você pode acessar, fazer um discipulado por obrigação e a pessoa continuar servindo a Jesus e tudo mais. Porém, qual o sentido de você apenas fazer por obrigação? A vontade de Deus vai se cumprir, você fazendo ou não. Porém, que haja amor no nosso coração. Que haja amor na nossa obediência. E que a gente corresponda assim que o Senhor falar. Não fique esperando, lamentando e nem sofrendo pela decisão do Senhor. Jonas, ele obedeceu, mas depois ele ainda ficou pensativo de tomara que eles se arrependam de ter se arrependido. Tomara que eles mudem de ideia. Nunca vi alguém ficar tão frustrado com a sua profecia dar certo. Nunca vi alguém tão frustrado do povo se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E não seja como Jonas. Na Bíblia tem exemplo de pessoas que nós devemos seguir, buscar nos parecer, agir da forma que a pessoa agiu, porque ela obedeceu a Deus, se tornou parecida com Jesus. Mas também tem exemplo, assim como na nossa vida, do que não fazer, de como não agir. Então, que você possa pegar exemplos bons de como agir. E daquilo que é ruim, coloca no bolso furado, como o pastor dizia. Coloca no bolso furado e deixa embora. Não haja desse jeito. Muitas vezes nós falamos das pessoas. Ai, fulano é tão insuportável. Fulano só vive reclamando. Fulano só faz desse jeito. Mas nós nos tornamos essas pessoas. Quando é conosco, quando o desafio é com a gente lamenta, a gente reclama, a gente foge do Senhor. Do que você tem fugido nesse tempo? Qual é a palavra que Deus lançou sobre a sua vida? E você falou, não, eu não.
Não, isso é difícil demais para mim. O meu povo, a minha família sempre teve esse problema. Agora, na minha geração, eu vou mudar isso? Agora, perdoar aquela pessoa que me feriu, ele já fez tanto mal à minha família. Como que eu vou romper com essa barreira? E agora, só porque eu virei pastor, eu vou perdoar essa pessoa? Só porque agora eu sou líder de célula, eu sou obrigado a acessar pessoas que eu nunca tive contato antes? Mas a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Obedeça. A sua obediência gera vida. A sua obediência, ela traz milagre, não apenas para a sua vida, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E por pior que você seja, Deus ainda pode te usar. Por mais difícil que você seja, Deus ainda tem misericórdia sobre a sua vida. Se Ele tem misericórdia sobre você, Ele também pode ter sobre as outras pessoas, as pessoas que te feriram. Porque você não é melhor do que ninguém. Não é porque o seu pecado é diferente que você é melhor do que aquele que está lá fora. Amém? Em Provérbios 29, 1. Vai falar? Pode colocar para mim, por favor? Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso? Irremediavelmente. Não espere chegar no momento de você ser destruído para você tentar obedecer, porque talvez você não tenha mais oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando agora. A vida que Deus te deu é um presente e ela é única. Se você não fizer hoje, se você não fizer agora, talvez você nunca tenha mais oportunidade de fazer. E para viver uma única vida frustrado, uma única vida fugindo do Senhor, é lamentável. Porque Deus, Ele é a raiz da nossa vida. Ele é aquele que traz o ar para a nossa existência e sentido e propósito a tudo que nós somos. Se nós não obedecemos ao nosso Criador, nós somos pessoas frustradas. De que adianta estar aqui nessa terra se nós vamos contrário à vontade do Senhor?